Olá, caros investidores e traders! Vamos para mais um vídeo do canal Investir e Investidor e Trader. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a possibilidade de investimentos na B3, na Bolsa de Valores brasileira, partindo do seguinte pressuposto, seguinte pergunta: quem pode investir na Bolsa brasileira? Então, essa pergunta de imediato nós já respondemos. Qualquer pessoa pode investir na Bolsa, né? Então, ao contrário do que muitos pensam, investir na Bolsa é muito simples. Não é coisa de rico, de milionário, nem tão pouco bilionário. A Bolsa cada vez mais está mais democrática, com a participação de todas as pessoas de diversas classes sociais aqui do Brasil. Então, o que é preciso, né? Todos precisam, para investimento na B3, ter uma conta em uma corretora. Nós temos várias corretoras no Brasil: XP, Clear, Rico, BTG, Modal Mais, entre outras, enfim, várias. Cada uma com sua particularidade, sua característica. Transferir valores financeiros para o investimento, né? Então, transferir esses valores para esta conta na corretora, e a partir da corretora, o investidor ele tem acesso a um sistema, que é o que se chama home broker. No home broker, ele vai ter acesso à plataforma de negociação, para que ele possa realizar a compra e a venda de ativos, no caso mais específico aqui das ações, tá? Para comprar e vender, e logicamente participação aí na Bolsa de Valores. Outra pergunta bem interessante: quanto preciso de dinheiro para começar a investir? Não existe um valor fixo, tá bom? Nós vamos estar falando nesse vídeo, mostrando uma série de reportagens a respeito dessa premissa aí dos investidores na B3, a participação, inclusive, de pessoas abaixo dos 18 anos de idade, o que é preciso, mas, de forma geral, tem um levantamento que foi realizado pela B3 em 2021 que mostrou que o primeiro investimento dos investidores mensal foi numa média aí de R$ 352, ou seja, um valor bem razoável para que a sociedade, a população como todo cidadão, possa ter acesso aí como fonte de investimento à Bolsa de Valores, ok? Nós sempre temos a condicionante da B3 atrelado aí a um parâmetro da Bolsa Americana, né, da Bolsa dos Estados Unidos, e aqui aproveitando até a postagem do Ralph Monteleone, onde ele cita um comparativo da participação, né, dos brasileiros na Bolsa de Valores com relação à Bolsa Americana. Então ele fala, o Ibovespa, menos de 400 empresas na Bolsa de Valores com ativos regular. A Bolsa Americana, mais de 5 mil empresas na Bolsa de Valores. Então, a participação da iniciativa privada bem mais maciça nos Estados Unidos. O Brasil tem por volta aí de 210 milhões de habitantes, os Estados Unidos por volta de 330 milhões de habitantes, dos quais, na época do estudo do Ralph Monteleone, né, 2,8 milhões de investidores na Bolsa, enquanto o americano por volta aí de 215 milhões de investidores na Bolsa. Até porque o americano ele utiliza a Bolsa de Valores como uma projeção, uma garantia, uma condição para uma aposentadoria, para a geração de uma renda futura, né? Principalmente nas idades mais avançadas aí da sua vida. Isso corresponde a aproximadamente 1,3% da população no Brasil que investe na Bolsa, e aproximadamente 64% da população que investe na Bolsa dos Estados Unidos, ok? E aí a gente passa para números mais atuais, divulgado pela própria Bolsa de Valores. Então, está aqui um estudo, né, uma notícia que foi publicada no site da B3 a respeito das principais informações nesse cenário de participação dos investidores no Ibovespa. Então, matéria de 21 de novembro de 2022. É ressaltado, apesar do cenário, né, de incerteza global, que aumentou a volatilidade nos mercados,
o número de investidores pessoa física com ativos em renda variável. Nós fizemos um vídeo anterior falando as principais diferenças entre renda variável e renda fixa, cresceu 35% entre o terceiro trimestre de 2021 e o igual período desse ano, ou seja, terceiro trimestre de 2022, passando os investidores de 3,3 milhões para 4,6 milhões de investidores em renda variável no Ibovespa. Ou seja, entre o segundo e terceiro trimestre houve um aumento de mais de 200 mil novos investidores, né? Então, um número bem considerável. E na renda fixa, o número de investidores também passou de 9,6 milhões para 12,6 milhões de novos investidores, considerando aí o terceiro trimestre de 2021 ao terceiro trimestre de 2022, com uma alta aí nos CPFs de 25%, que é bem interessante. O fluxo e movimentação de investidores ele se mantém positivo, né, no Brasil. Então, o levantamento realizado pela B3 até o terceiro trimestre de 2022, né, constatou o seguinte, que o volume negociado no mercado à vista de renda variável aumentou 18%, passando de 7,8 bilhões para 9,2 bilhões. Então, o produto mais negociado foram as ações, que compõem aí um dos tipos, né, a diversificação de renda variável, com uma alta de 20% no volume médio diário em relação ao terceiro trimestre, seguido aí pelas ETFs, né? Então, os fundos de índices com uma alta de 17%. O volume de ativos, pessoal, de renda variável sob custódia, ou seja, que permanece nas carteiras aí dos investidores sob custódia da B3, subiu de 11 bilhões entre setembro e outubro, chegando a 504 bilhões. Então, número bem considerável, então bem expressivo mesmo, né? Aqui tem outra informação importante, que cai naquela condição. Qual é o valor mínimo, né? A B3 informa que 31% dos investidores começam com valores até R$40. É possível comprar uma ação com valores de R$40? Perfeitamente. Nós temos ativos, ações que superam o valor de uma ação, os R$40, mas temos uma enormidade de ações no Brasil que estão abaixo de R$40. Como, por exemplo, as empresas mais conhecidas do brasileiros, como as estatais, o próprio Banco do Brasil, que está cotado aí R$33, R$34, Petrobras do mesmo jeito, cotado na faixa dos R$22, R$23, R$24, dependendo aí das ações ordinárias ou preferenciais. E entre as 106 mil pessoas que estreavam na renda variável na B3 no mês de outubro de 2022, 31% fizeram, né, seu primeiro investimento com valores de até R$40 e outros 29% com valores entre R$40 e R$200. Ou seja, é possível iniciar na Bolsa de Valores com um investimento, um aporte inicial baixo, não aquele pensamento estratosférico que só quem investe são pessoas ricas, milionárias, nada disso. Então, a Bolsa está cada vez mais acessível, né, para o cidadão comum das classes sociais mais baixas, tá? Então, aqui a gente traz também número de investidores em BDRs. Então, BDRs, como é conhecido, as ações de fora do país, então as ações americanas, né, especialmente, que as empresas americanas são negociadas aqui no Ibovespa, no mercado brasileiro. Então, são chamadas de BDR. Então, o número de investidores em BDR cresce 380%, chegando a quase 1,5 milhão, que também é um valor bem interessante, saindo de 306 mil para quase 1,5 milhão de investidores, levando em consideração a lacuna de período do terceiro trimestre de 2021 ao terceiro trimestre de 2022. Ok? Que mais? O volume diário negociado cresceu 8%, chegando a 171 milhões de reais negociados diariamente nas transações da BDRs, né, de compra e venda, que é também bastante interessante. E por fim, aqui nesse noticiário do Ibovespa, da B3, ele ressalta, em um ano, o valor investido em renda fixa, também interessante, renda fixa,
dobra e atinge 1,45 trilhão de reais, ou seja, já ultrapassou 1 trilhão de reais. Então, volume bem considerável aí de aporte financeiro dos nossos investidores. Lembrando que a renda fixa você tem uma segurança a mais no retorno do seu investimento quando comparado à renda variável. Né? A renda variável você tem a possibilidade de ter maiores ganhos, dependendo do seu investimento. No entanto, na renda fixa, uma maior segurança. E ressaltado, houve um aumento de 49%, onde passou-se de 985 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para mais de 1 trilhão, ou seja, quase 1 trilhão e meio, né, no final de setembro de 2022. E os investidores, 9,3 milhões de pessoas físicas, com um crescimento de 23% em relação a 2021. Então, é bem interessante a gente ver aí em todas as modalidades exercidas pela B3, cada vez mais ela mais democrática, mais acessível aos brasileiros e o número de investidores aumentando, ok? Aqui a gente traz o trimestre, né, relacionado a esse período, esse um ano entre 2021 e 2022. Aqui, por sua vez, num gráfico publicado aqui pelo site investificar.com.br, nós temos uma noção desse aumento de investidores na Bolsa de Valores, né, participação pessoa física B3, de 2002 ao ano de 2020. Nós vimos aí que já ultrapassou os 4 milhões de investidores, mas nós temos aqui um número bem até insignificativo, né, de investidores, que isso subiu, né, até era menor ainda do que 500 mil investidores em 2007. A partir do ano 2008 e 2009 foi alcançado esses 500 mil investidores na B3, isso se manteve, e em 2018 teve esse pico estourado aqui em 2020, ultrapassando 2 milhões e meio de investidores de CPFs na B3, que nós já vimos em 2022, já ultrapassou aí os 4 milhões, né, de investidores. Então a gente vê esse crescimento, né, de investidores na Bolsa de Valores e, por sua vez, o investidor brasileiro conhecendo e acreditando na nossa B3, na Bolsa de Valores. Um dado interessante também que foi publicado pela CNN é a participação das mulheres na B3, né? Então, fonte de estudo da própria B3, onde esse número também tem aumentado. Em 2013, nós tínhamos uma participação do total de investidores de apenas 26% mulheres. No entanto, em 2020, esse valor chegou ao seu topo, de 28%. Ainda é um número bem reduzido, número pequeno, mas que já é esperançoso, porque a participação das mulheres como investidoras, pessoa física na Bolsa, tem aumentado e acredito que só tende a crescer. Ok? E por fim, nós trazemos uma matéria aqui do Money Times, que foi publicado literalmente aí 10 de outubro desse ano, né? Ressaltando aí até o Dia das Crianças, né? Então, cabe aquele questionamento que nós fizemos anteriormente. Com quantos anos eu posso investir, né? Então, a matéria ele traz aqui, ó, não existe uma idade mínima para começar a investir na Bolsa de Valores, tá? O que é exigido para os menores de idade é uma autorização e a supervisão dos pais ou do seu guardião legal, ok? Os mais jovens podem investir em renda fixa ou renda variável. Contudo, não são todos os produtos que são permitidos, né? Então, por exemplo, a modalidade de mini contratos no mercado futuro é considerada volátil demais para o investidor mais jovem. E aí esse sim só é permitido para maiores de 18 anos. Nós gravamos um vídeo, também está disponível aí, das principais diferenças da renda fixa para a renda variável. Então, aquele investidor que quiser ter uma informação mais completa dessa diversificação, dessa diferenciação da renda fixa para a renda variável, acesse o vídeo que também está disponível. Ok, pessoal? Então, de forma geral, é isso aí. Então, esse leque aqui de informação, de conhecimentos, visou a responder a pergunta: quem pode investir na B3? E, por sua vez, nós trazemos informações aqui para os novos investidores. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Permaneçam aqui no canal.
E por fim, nós salientamos que de forma alguma isso é uma recomendação de compra ou venda de qualquer produto e ativo. E é apenas a finalidade do vídeo é apenas trazer conhecimento para os nobres investidores e traders. Então, a finalidade didática, emitir uma opinião sobre determinado assunto, logicamente para que a gente enriqueça o leque de informações a respeito dos nossos investimentos. Então, o nosso muito obrigado e até a próxima.